Bom dia a todos. Nosso grupo, composto por eu, Ayrton, Diego, Marlise e Luana, nós vamos falar sobre a grama bermuda. Bom, então, como introdução, os primeiros relatos das gramas bermuda, ou do gênero, né, foi na América do Norte, mais precisamente no início ou meados, né, do século XVIII, apesar de não ser um registro formal. Ou seja, desde essa época, então, houve os primeiros registros de comentários sobre esse tipo de grama, né? Mas nada então registrado sobre essa conversação, sobre essa existência. Então, no Brasil, não há registros oficiais de chegada do gênero. O mais provável é que tenha chegado através dos navios provenientes da África, durante o comércio de escravos entre o século XVII e XVIII. Então, as gramas do gênero Sinodon incluem a grama bermuda, que é a Sinodon dactylum, a grama africana e os seus híbridos, entre os quais o mais popular leva o nome de Tifton, então por ter sido desenvolvido na Estação Experimental da Geórgia, que é localizada então no município de Tifton, estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Então aqui temos duas imagens de como seria, né, a grama bermuda. Então, caracterização da planta. Trata-se de uma gramínea perene de verão, estação quente, que hibridiza naturalmente ou artificialmente. Apresenta folha típica de gramínea, com lâmina estreita, lígula membranosa e leve, pubescência na região do colo, estabelece por meio de rizomas e estolões em alguns tipos de sementes. Os híbridos, então, eles enraizam-se profundamente e podem crescer de 0,40 a 0,60 metros de altura. Bom, então o número de plantas de gênero Sinodon representa cerca de 10 milhões de hectares ao redor do mundo todo. No Brasil é encontrado mais nos estados do Sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E na década de 80 foram superadas em importância pela braquiária abrizanta. Então, ao longo dos anos, as plantas do gênero Sinodon despertaram grandes interesses e ganharam popularidade. Então, devido à facilidade de cultivo, alta produção de foragem de 20 a 25 toneladas ao hectare por ano de massa seca, bom valor nutritivo de 11 a 13% de proteína bruta e 58 a 65% de digestibilidade. Aqui temos imagens, então, na foto A, estolões de grama bermuda em estabelecimento, né? E nas fotos B e C, pastagens de grama singular. E na foto D, pastagem da grama bermuda com azevém e trevos, então com um consórcio. Então, germinação e propagação. Híbridos de bermuda melhorados, que não produzem sementes suficientemente, eles devem ser estabelecidos, então, usando partes vegetativas. As partes subterrâneas, que incluem rizomas, coroa da planta e estolões, elas podem ser plantadas de meados de agosto até janeiro, na região sul do Brasil. A parte vegetativa aérea deve ser utilizada na primavera, quando atinge 6 ou mais semanas de rebrote, ou seja, provavelmente em dezembro ou janeiro. Nesse caso, deve ser considerados dias nublados e períodos chuvosos, pois as condições de umidade devem ser ótimas para esse método ter sucesso. Plantios de outono não são recomendáveis pela possibilidade de danos por seca e geadas precoces. Então, as plantas, né, levarão até 3 meses para se desenvolver o sistema de raízes forte para tolerar o frio. Então, tem que se pensar sempre nessa probabilidade, né, da planta entrar no frio, no inverno, já enraizado, com um sistema radicular suficiente para aguentar esse período. Então, o material para o plantio deve ser obtido de viveiros de cultivares puras e livres de bermuda comum e de outras plantas daninhas.
Usar plantas novas, puras, partes vegetativas vivas ou partes aéreas novas que tenham 6 ou mais semanas de idade. O plantio pode ser mecanizado, buscando-se distribuição uniforme de mudas, inteiradas de 5 a 8 centímetros de profundidade. Então, aqui duas imagens, né? Exemplo à esquerda de mudas prontas para serem plantadas, e na foto da direita, mudas recém-plantadas já começando o processo de fechamento, então. Então, a parte vegetativa aérea, ela pode ser colhida usando-se ceifadeiras convencionais para a fenação, e os fardos, eles devem ter o tamanho adequado para facilitar o manuseio e também devem ser plantados rapidamente, né, antes de secar. A quantidade de material, a densidade, então, utilizada aproximadamente 1.500 quilos por hectare de parte vegetativa aérea, e deve-se plantar em solo preparado, livre de plantas daninhas e com alta umidade, para garantir que a muda pegue. Recomenda-se intervalos entre pastejos em 4 semanas. Isso está no manejo geral, né? Depois da implantação, então, do sistema. De 4 a 5 semanas entre cortes para fenação, buscando, então, integrar qualidade e produção de forragem, sem afetar a persistência da pastagem. E conforme a planta forrageira cresce, sua produção aumenta, o seu valor nutritivo tende a crescer. Claro que todas esse tempo ele é variável conforme a fertilidade do solo. Trabalhar com uma maior fertilidade, com um maior suprimento de material orgânico, enfim, de adubação química, esse rendimento vai ser aumentado, né, tendo então uma maior efetividade. Então, plantas de gramíneas jovens, imaturas, são mais nutritivas que as gramíneas maduras. Fertilizações mais pesadas, acima de 50 kg de nitrogênio por hectare, então pastejo rotativo e ceifas para manter a gramínea imatura, jovem e tenra resultam em melhor desempenho animal. A pastagem dividida em piquetes permite pastejo rotativo e colheita mecânica do excesso para feno ou silagem durante o verão. Então aí tem uma imagem exemplificando o sistema de piqueteamento, onde o piquete que as vacas estão já está... Essa parte aqui é bem interessante, que a gente estava discutindo até sobre isso, que é a questão de você não deixar o gado muito tempo sobre um piquete, né? Que aí não chega no o ponto de corte que o animal faz muito baixo. Isso dificulta um pouco depois na brotação da planta. Então, por isso é importante ter uma altura mínima, né, de corte do animal. Então, a importância de se fazer piquetes. Aí na imagem mostra bem claro isso, né? A rotação de piquete que é feita. Em caso de sobrar massa, aí pode-se fazer corte, então, e enfenação mais tarde. Então, para aumentar o pH do solo, então, para 5,5 ou mais, seria, então, por meio de calagem. E se no futuro pretende sobressemear espécies de inverno, como, por exemplo, centeio, aveia preta ou branca, triticale, azevém e misturas, então deve-se corrigir o pH para 6. E a aplicação inicial de fertilizante em cada ano deve coincidir com o início de crescimento primaveril, então, que seria nos meses de setembro a outubro. Então, para a produção de feno, deve-se aplicar 80 kg de nitrogênio por hectare e a indicação de análise do solo para fósforo e potássio. Repetir a aplicação de nitrogênio, cerca de 40 kg, e 20 kg de potássio, então, por hectare, após cada colheita de feno, exceto a última, que é em outono. Para pastejo, aplicar 80 kg de nitrogênio por hectare e a indicação de análise de solo para fósforo e potássio. Repetir a aplicação de nitrogênio no meio da estação de crescimento, se necessário. Bom, agora então vamos falar um pouco das pragas, né, que atacam essa grama. As cigarrinhas das pastagens, então, constituem um complexo de espécies, né, pertencentes à ordem Hemiptera, subordem Alquenorrhyncha e a família Cercopidae, sendo as principais pragas das gramíneas.
forrageiras e em toda a América Latina. Então, conforme o estudo do Valério Oliveira, né, é uma das principais pragas que mais atacam e danificam, então, esse tipo de pastagem. Então, aqui é um exemplo, né, para a gente identificar mais fácil como é que são essas cigarrinhas. Então, embaixo tem a legenda explicando o nome de cada uma específico. Então, dá para ver que são 4 tipos de as principais 4 espécies principais de cigarrinhas, né, que estão encontradas nessas gramíneas de verão no sul do Brasil. Aqui, então, é como é que é observado na pastagem em si, né, uma característica bem de fácil identificação da cigarrinha, essa espécie de espuma, né, no interior da grama, que na verdade são as ninfas das cigarrinhas na pastagem. Então, se você observar bem abaixo da massa verde em si, né, você observar esse tipo de espuma é porque tem a infestação dessa praga. Bom, então aí nessa imagem tem alguns detalhes dos danos que as cigarrinhas causam nas plantas, né, de listras cloróticas e necróticas decorrentes dessa alimentação, né, e injeção das toxinas pelas cigarrinhas das pastagens. Também aqui nessas figuras, então, mostragem de cigarrinhas de pastagem, então, pelo método do quadrado, na figura A, que é onde ocorre a contagem das espumas, das ninfas. E na imagem B, então, por meio de varredura, então, é possível se estimar a população de adultos, né, presente na pastagem. E aí, para decidir se é necessitado controle ou não. Então, falando um pouco sobre o controle biológico, ele pode ser realizado então por diversas espécies de vertebrados, principalmente pássaros, como por exemplo a nuvem, tivi, andorinha, entre outros, o fungo metarrísio, e também pode infectar o hospedeiro em todo o seu ciclo de vida, ou seja, ovos, larvas ou ninfas, pupas e adultos. Aqui, então, é só uma tabela, na verdade, né, que é dos produtos comerciais mais utilizados e os seus fabricantes, a espécie alvo, ingrediente ativo, a formulação, a dose, então, por hectare, e o intervalo de segurança de dias, né? São, na verdade, os inseticidas sintéticos registrados para o controle de cigarrinha das pastagens no Brasil, conforme, então, o Agrofit 2017, né? Que é o que a gente pode confiar e seguir. Então, mosca da grama bermuda, Diptera muscidae. Os danos, então, provocam a senescência e posterior necrose da parte superior dos perfilhos. O ataque reduz a produção de biomassa de foragem em áreas já estabelecidas e dificulta, então, o estabelecimento de novas pastagens. Aqui tem 3 imagens sobre o ataque de moscas, então, da grama, e tem detalhes, então, das larvas no interior dos perfilhos, como mostra ali essas 2 imagens mais pequenas. Ali é detalhes, então, da larva e do desenvolvimento, quando ela é bem pequenininha, depois quando ela está se desenvolvendo e no final a mosca no desenvolvimento dela, então, final. Por se tratar de uma espécie exótica para o Brasil, ou seja, ela veio de fora, né, não é nativa daqui do nosso país, o controle, então, é muito difícil, não se tem um controle definido ainda. Até o momento, não houve registro emergencial de inseticidas para supressão ou manejo. Uma forma assim de controle natural, então, é uma adubação nitrogenada equilibrada. São medidas boas para redução e impacto dessa praga. Realizar o pastejo logo após ser observado possíveis danos para a eliminação dos insetos imaturos. Bom, então as lagartas desfolhadoras, Lepidoptera, então são espécies de lagartas desfolhadoras encontradas em gramíneas perenes de verão no sul do Brasil. Então nas fotos A e C, a lagarta e adulto da Spodoptera, e nas fotos B e D, a lagarta e adulto Mosses latipes.
Então, ambas são Lepidoptera. Bom, então aqui tem duas imagens, então, apresentando os exemplos aí dos danos dessas lagartas, raspagens e desfolha decorrentes da alta infestação de lagartas em grama bermuda, que é um exemplo ativo 85, que é o da foto. Até dá para se notar as lagartas deitadas sobre o solo, né? Que seriam, nesse caso aí, aparenta ser uma alta, bem grave infestação, né? Então, alguns métodos de controle para a lagarta desfolhadora seriam inseticidas à base de BT, inseticidas microbiológicos, também fungo entomopatogênicos e parasitoides e predadores. Então, aqui temos uma tabela de inseticidas que são registrados, então, para o controle dessa lagarta, né, em pastagens no Brasil. Aqui, então, temos uma imagem de uma pastagem de Tifton, onde as vacas estão se alimentando. As formas de utilização, então, híbridos de bermuda têm sido muito populares para a produção de feno, porque são altamente responsivos à fertilização nitrogenada e têm elevado potencial de rendimento e usualmente curam, então secam mais rápido do que outras forrageiras, que poderiam ser usadas, então, para a fabricação do feno. Aqui, então, tem uma imagem mostrando a fabricação do feno. Depois da grama ser cortada, ela é recolhida e passa ali pela máquina fazer o fardinho de feno, que é o produto final, então. Essa tabela, então, ele vai apresentar alguns resultados, né, que foram encontrados nos artigos. Tem a comparação desses três tipos de cultivar da Sinodon, né? Então, no título ali, produção de matéria seca e o teor de proteína bruta de espécie de Sinodon, média então de 3 anos. Então, dentro das cultivar, daquelas 4 cultivares na tabela, pode observar então que a Tifton 68 é uma que oferece uma melhor quantidade de massa seca, né? Ou seja, de quilos por hectare, um maior rendimento. E proteína bruta também, ela tem um melhor rendimento, né? Então sendo muito mais aproveitável nutricionalmente pelos animais, sendo bem mais aprovado também na questão do manejo. Aqui temos outro esquema também, mostrando teores de proteína bruta, fibra detergente ácido e fibra detergente neutro, então, através de análises, né, de 4 culturas aí de gramas, e dá para se observar que em proteína bruta, aparentemente a Flora Kirk, nesse trabalho, então, é a que mais teve, que se sobressaiu sobre as outras, então, né? Ela e a Tifton, na verdade, tiveram com um desenvolvimento muito parecido na proteína Isso. bruta, né? Bem similar, assim, dá para dizer quase que teve diferença. Não teve muita diferença entre elas, é bem próximo os valores, né? Falando estatisticamente, não teve diferença entre as duas. Né? Então, aqui outros resultados de pesquisa, né? Então, das 3 variedades, a Tifton, a Florico e a Flora Kirk, sobre então, as características de resistência a geada, resistência a fogo, resistência a doenças, acidez, estresse hídrico e de cigarrinha. Então, cada uma aqui tem a sua característica, né? Vamos ali comparar, por exemplo, resistência a geada. A Tifton 85 é muito boa, assim como a Flora Kirk. Já a Florico é muito fraca. Então, assim, você, na verdade, das variedades, se tu fosse escolher qual delas utilizar, depende da região que você vai implantar essa cultura, né? Se a região ou a localização da tua propriedade é muito suscetível à geada, então você não pode optar por aquela que é baixa resistência, né? Ou então, se tem muita incidência de doença, tem que optar por uma que seja mais resistente. Ao solo também, né? Se o seu solo é característica muito ácida, então coloca uma que tenha uma melhor tolerância. Tem que sempre pensar numa adequação melhor
conforme a propriedade em si, né, como é que vai ser utilizado e tal. E aqui essa tabela representa o efeito da maturidade sobre o valor nutritivo. Então, aqui tem duas cultivares, bermuda Tifto 85 e bermuda costal. Então, a frequência e o período de tempo, em 3 semanas, por exemplo, a proteína bruta da grama bermuda Tifton esteve em 13%, né? E 7 semanas a proteína bruta baixou para 9,5%. Então, quanto maior, segundo a tabela, né? Quanto maior a maturidade, menor o valor nutritivo. Então, e também Porque sobre os ali, outros. ajudando o Diego aqui, a, por que por mais tempo ela tem menos proteína? Porque a tendência, na verdade, é da planta transformar em lignina, né? Ela fica mais fibrosa. Então, ela vai se perdendo essa concentração de proteína. Por isso, então, sempre a gente tem que pensar em trabalhar numa pastagem com uma brotação, que é ali no momento que a pastagem fica mais palatável, né, para o animal, e também por isso que tem a maior concentração de proteína. Então, ali até 3 semanas, né, mais frequente, 3 semanas, tem 13% de proteína bruta. Aí depois já cai para 9,5%. Por isso que é interessante sempre entrar na pastagem e ter esse manejo quando você ainda é uma, uma parte vegetativa assim, mais recente, né? Por isso, por exemplo, quando fica a pastagem muito velha, está sobrando, então você faz o corte, né? E faz a enfenação, e aí você guarda e aproveita essa matéria, esse alimento, e você já vai ter uma pastagem renovada também, apta a receber novos animais em cima da área. Então, as considerações finais, podemos observar com esse trabalho que a grama bermuda é uma ótima opção de alimento para os bovinos, tanto de leite como de carne. Então, esse bom desempenho da grama, ele só é alcançado quando se tem um manejo adequado, né? Então, tanto na sanidade da planta, no controle de pragas e doenças, quanto nos cuidados com a fertilidade do solo e controle de plantas daninhas. Outro ponto que é muito importante é o controle da carga animal, né? Dando assim, então, um tempo para a recuperação vegetativa da pastagem. Aqui as referências que a gente utilizou para o nosso trabalho. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção. Estamos à disposição.